Sejam bem-vindos, meus irmãos. Meu nome é Leonardo Lima Ribeiro. Faço parte do Ministério Springs of Revival International. É um ministério com sede na Noruega. Temos trabalhos em vários continentes, em vários países. E hoje eu sou responsável por esse ministério aqui no Brasil. Vou falar aqui nesse vídeo um pouco sobre o ministério e um pouco sobre o trabalho aqui no Brasil, sobre o discipulado que nós desenvolvemos. A minha intenção aqui é para você que ao receber esse vídeo, provavelmente, eu sei que ele vai chegar até você por algum interesse que você tenha tido em conhecer o nosso discipulado ou o nosso ministério. Então eu vou aqui tentar esclarecer para que você saiba como é o nosso trabalho, como é o nosso ministério, e se o Espírito Santo tocar no seu coração, para que você venha fazer parte, ou que você venha pelo menos fazer o discipulado, mesmo que você não vá dar continuidade ministerial conosco, mas que você possa de alguma forma ser beneficiado, porque nós somos também um ministério que servimos o corpo de Cristo na edificação. Trabalhamos com a pregação do Evangelho para a salvação, mas voltado especificamente para a edificação do corpo de Cristo, tá bom? Então esse ministério, ele surgiu em 2009, no período de 2008 a 2010, ele foi desenvolvido pelo fundador, que é o meu pastor hoje, Hans Peter Thue, é um norueguês. Já estive na Noruega, na casa dele, conheci ele através de uma indicação de um outro missionário iraniano, que eu conheci na Noruega a primeira vez que eu fui, em 2016, e ele me recomendou que eu procurasse esse pastor, o Hans Peter, para conversar com ele sobre assuntos específicos. Então nós começamos a conversar em 2016. Em 2018 eu voltei novamente na Europa, estava na Alemanha, ele me convidou para ir na casa dele, né? Ele me mandou as passagens e eu fui para a Noruega, fiquei 15 dias na casa dele. Até então a gente tinha se tornado amigos, colegas, né? E não trabalhava com ele. Depois, em 2019, ele veio no Brasil, ficou aproximadamente 30 dias, quando eu morava ainda em Pernambuco. Levei ele no ministério que eu fazia parte. Ele participou de um congresso nacional do nosso ministério e a gente fortaleceu essa amizade. Depois, em 2020, ele convidou meu filho para passar um tempo lá com ele, 3 meses, na Noruega. Meu filho foi, houve a pandemia, as fronteiras se fecharam, meu filho acabou ficando 8 meses. Depois ele enviou meu filho para Uganda, a um trabalho que ele tem lá. Meu filho ficou 3 meses. Depois meu filho foi para Moçambique, 3 meses, onde é um outro pessoal que eu conheço, recebeu ele. Então a gente foi aí fortalecendo nossos laços. Em 2022, quando eu me desliguei desse ministério, né, eu estava ali no trabalho de plantação de igreja no Mato Grosso, e eu vim morar em Santa Catarina e dentro dessa nossa amizade, já dessa nossa parceria, ele me convidou para caminhar junto com ele ministerialmente, né? Então nós começamos o trabalho, eu já entendia como ele trabalhava, com missões, com ensino, fortalecimento de líderes, né? Edificação do corpo. Quando ele viaja para alguns países, ele vai treinar pastores, para outros ele vai fazer cruzadas. Então eu comecei a buscar a me alinhar com a minha identidade, com o meu chamado, para que o serviço dentro desse ministério fosse algo ligado à minha vocação. E desde 2022, então, a gente vem trabalhando aí com o ensino, né? Com o discipulado. Alguns de vocês talvez estejam assistindo, vocês já estejam fazendo discipulado, ou estejam agora pensando em fazer e vão assistir esse vídeo. Quero falar um pouco sobre, para que você, antes de começar, ou você já esteja fazendo, você entenda talvez não só o propósito, mas algumas coisas que possa vir a acontecer. O discipulado, ele não é um confronto em que eu confronto as pessoas, né? O discipulado é um confronto em que a pessoa confronta a si mesma. Ela coloca em xeque algumas crenças, ela coloca em xeque algumas formas de pensamento. Nós falamos muito sobre a questão do bom senso, né, da forma de expressão da sabedoria de Deus através da prudência, do bom senso, da coerência.
é uma expressão ou uma desconstrução de fatores que muitas vezes nos impedem de fluir na nossa identidade, na nossa vocação. Porque uma grande parcela, né, não todas, mas uma grande parcela das igrejas que fazem parte do corpo de Cristo, elas acabam inconscientemente padronizando a forma das pessoas trabalharem e inibe um pouco da personalidade, a vocação e a identidade de cada um. Mas o que acontece muito nesse discipulado, algumas pessoas já terminaram, já foram certificadas, né? Nós damos um certificado que por enquanto ele é registrado na Noruega, mas nós temos intenção de fazer registro aqui, para que o certificado seja emitido pelo Brasil, né? Algumas pessoas eu vou falar o que eu tenho notado nesse tempo das pessoas que já se formaram e das que estão aí na metade do curso. No início, sempre a nossa iniciativa é de que a gente vai entrar em algo para aprender. E aí você já vai pensando que você vai encontrar informações que você não conhecia. Mas de repente você se pega ouvindo coisas que para você aparentemente não são novidades. Mas essas coisas que você vai ouvir, elas vão fazer você pensar sobre coisas que talvez você não estivesse disposto a pensar. Porque o discipulado tem a intenção de falar com você. O discipulado não é algo que você assista, porque nós temos assim, os vídeos, são 60 vídeos, os livros, que são de minha autoria, e as aulas online uma vez por semana. Então, muitas vezes a pessoa assiste e ela tenta comparar aquilo com outras coisas externas, ou ela tenta pensar em alguém como se aquela informação fosse e tivesse delatando, né? Alguém fora ali do contexto que não compreende aquilo que está sendo falado. Mas, na verdade, o discipulado é para falar com você. Então, o que vai ser exposto são as suas debilidades, as suas limitações em enxergar as coisas. Então, não sou eu que exponho. Não é algo que eu diga que vai expor. Mas quando você entrar verdadeiramente com um desejo de se render em humildade e compreender a palavra de Deus e abrir o seu coração para ponderar, para considerar, para se permitir desfazer de certas crenças, certos conceitos pré-concebidos, aí você vai ver o Espírito Santo efetivamente transformando sua vida. Eu posso te garantir uma coisa, 100% de efetividade nesse discipulado. Eu vou te dizer por quê. Porque não depende de mim, não é um método, não é uma técnica, não é algo que eu desenvolvi, é simplesmente um conteúdo que o Espírito Santo trabalhou na minha vida, ele me colocou questões, me respondeu perguntas, fez eu pensar, me mostrou muita coisa e eu só repasso para você uma tentativa de como se eu estivesse caminhando junto com você por um período da sua vida, porque muitos de vocês não vão caminhar até o fim da jornada comigo. Talvez você vai fazer esse discipulado e eu não sou o seu pastor, ou eu não vou ser o seu pastor, mas mesmo assim, nesse pequeno período de tempo, eu vou estar caminhando junto com você, te ajudando a que o Espírito Santo tire algumas escamas dos seus olhos e você veja realmente quem você é em Cristo, para que você amadureça e você entenda que o reino de Deus não é sobre doutrinas, o reino de Deus é sobre uma pessoa, é um rei que nos convida a reinar com ele. E nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus através do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo resolva certas questões do nosso coração. Então não é algo que a gente vai debater doutrina, que a gente vai debater conceitos teológicos, mas a gente vai se colocar diante do Espírito Santo para que ele possa mexer em certas coisas dentro de nós. Então, como eu falei, né, o que acontece muito durante esse discipulado? Eu não vi muitas pessoas se perderem o estímulo de fazer. O que eu percebi é que em algum momento, quando as pessoas foram colocadas diante de certas questões, que muitas vezes são os maiores impedimentos para o próprio desenvolvimento da sua chamada, do seu ministério, elas
não é um comportamento de perder o estímulo, mas elas se fecham e elas se tornam, elas repelem aquilo, porque aquilo vai mexer em algum lugar, que muitas das vezes a pessoa não quer abrir mão, né? Tem a ver com ego, tem a ver com conceitos preconcebidos, tem a ver com coisas que vão mexer principalmente com o nosso controle sobre tudo aquilo que a gente quer. Então, o controle que eu tenho sobre o meu chamado, o controle que eu tenho sobre o que eu acredito, o controle que eu tenho sobre a igreja, o controle que eu tenho sobre meus liderados. Então, quando você percebe que o Espírito Santo está te chamando a perder esse controle, ou que talvez você esteja pensando muito de si mesmo, e a nossa tendência como humano é usar o Evangelho e a teologia para a exaltação de quem nós somos, nosso conhecimento, nossas capacidades, nosso tempo, né, de quantas coisas nós construímos no Evangelho, nossa religiosidade. Então essas coisas são colocadas em questão, mas não por mim. Mas quando você começa a pensar, o Espírito Santo, ele abre o seu entendimento e mostra para você a verdade, e a verdade que é luz, ela expõe muita coisa em nós. Então eu vejo que algumas pessoas, nesse tempo que a gente fez, as salas, eu tenho em média, abre geralmente 10 turmas, né? Aí algumas terminam mais rápido, outras não, eu já abro outras, mas em média varia entre 10 e 14 turmas por período de 6 meses, né? E eu percebo que 90% termina as salas, e os outros 10%, eles ficam um pouco, vamos colocar assim, 5% fica estagnado, eu chamo assim, a pessoa começa a se debater. O que é se debater? Ela começa a lutar contra aquilo que está sendo falado para ela. Ela não quer abandonar o curso, ela não quer abrir mão de aprender, mas ela não quer soltar os conceitos pré-concebidos. E aí ela vai ficar lutando contra aquilo, às vezes demora. Então tem pessoas às vezes que ficam 2 meses no mesmo lugar, batendo cabeça ali. Mas como ela verdadeiramente quer, o Espírito Santo leva ela a perseverar e ela no final acaba cedendo. E os outros 5% desiste porque de alguma forma, por algum motivo pessoal, por alguma discordância, alguma divergência, por questões pessoais, acaba que eles... eu falo que eu não sei porque na maioria das vezes, quando a pessoa desiste, ela não diz por quê, né? Ela só avisa que não vai fazer mais. Então, mas é um número muito baixo, porque no geral, a pessoa que procura o discipulado, ela já vem intencionada, ela já vem com um desejo de fazer algo diferente na vida. Diferente em que sentido? Diferente de tudo que a gente vê por aí. Técnicas, metodologias, sistemáticas, né? Mas a gente trabalha, tanto que uma sala nunca é igual a outra, porque são pessoas diferentes, perfis diferentes, vocações diferentes, chamados diferentes, contextos diferentes. Então, é o Espírito Santo que trabalha. O material não tem a intenção de produzir o mesmo resultado, porque cada pessoa vai ser levada para um lugar também de acordo com a disposição no coração dela de ceder e aprender com o Espírito Santo. Então, você que está começando agora, não resista. Não estou dizendo para você não resistir porque é algo que eu vou falar, ou porque não tem nenhum tipo de teologia que vá contestar talvez a sua forma de pensar no aspecto de crença, por exemplo. Eu sou calvinista, ou eu sou arminiano, eu creio, né, nas línguas, eu não creio. Mas vai fazer você pensar, colocar algumas coisas em xeque, porque nós temos muita convicção de coisas que a gente não sabe nem por que crer, porque a gente não tem nem o fundamento daquilo. A gente aprendeu, talvez no ambiente que a gente viveu, o meio eclesiástico. E a minha intenção é fazer você deixar o Espírito Santo alinhar aí as suas convicções e as suas crenças. Então não resista. Por que eu digo não resista? Porque você só vai dificultar para você mesmo. Para mim não muda nada. Tem turmas que eram para terminar com 6 meses, elas já vão aí elas estão com 6 meses e estão na metade do curso, ou seja, provavelmente vai terminar com 1 ano. Para mim não muda, porque é o que eu faço, eu vou continuar fazendo, com muita alegria e disposição, mas as pessoas, às vezes, elas perdem a oportunidade de crescer, porque elas não se esvaziam de si mesmas.
elas têm muito de si, muitas convicções que são pessoais, elas não são fundamentadas em nada. Eu tenho, 2022, eu tenho aí 2 anos que eu faço esse tipo de sala, né? Mas tem 15 anos que eu estou no Evangelho. Sou trabalhado por pessoas e trabalho com pessoas. E eu percebo o seguinte, as pessoas mais complicadas, que precisam mais e mais de mudanças do espírito para a vida delas, são as mais resistentes. As pessoas que elas acham que sabem muito são as pessoas mais difíceis de você lidar. São as pessoas mais complicadas. Por quê? Porque elas não têm abertura para o próprio Espírito Santo trabalhar na vida delas. Porque as convicções delas, que a própria Bíblia chama de fortalezas, são as fortalezas. Elas se blindam de crescer e de ser transformadas por causa do excesso de convicção e de confiança em si mesmo, no tanto que elas acham que sabem das coisas. Então, uma coisa que eu sempre falo, você vai ver no discipulado, quanto mais você estudar, quanto mais você ler, quanto mais você se aprofundar, mais você vai descobrir que você não sabe nada. Hoje, eu com 15 anos de evangelho, depois de ter lido muito mais do que a média brasileira de pessoas, eu sei disso porque eu sei quanto é a média de leitura por brasileiro. Então, eu li muito acima de qualquer brasileiro, na média, né? Estou colocando a média. E eu só descobri uma coisa, eu não sei nada. Hoje, algumas pessoas me fazem certas perguntas, eu digo assim, olha, hoje, nesse momento, eu entendo dessa forma. Mas eu não posso te afirmar com 100% de certeza. A não ser que seja algo que o Espírito Santo revelou de tal forma no seu coração, que aquilo que está revelado não tem como ser mexido. Porque aquilo lá foi elucidado, foi iluminado pelo próprio Espírito. Mas do contrário, são só interpretações, são só considerações naquele momento, na sua capacidade de alcançar aquele entendimento, naquele momento de sua vida, que tem muito a ver com o contexto que você cresceu, com o tipo de conteúdo acadêmico que você adquiriu ao longo de sua vida. Os seus traumas influenciam nas suas interpretações, os seus medos influenciam nas suas... Porque a gente tem a tendência de projetar no outro e nas ideologias e nas teologias aquilo que nós temos de crença. As pessoas, por exemplo, que têm determinados traumas com certas situações, elas vão projetar aquilo na Bíblia. Você pode ler a Bíblia e enxergar só lei ali, porque é o que tem no seu coração. E você pode ler a Bíblia e enxergar só amor, porque é o que tem no seu coração. Mas você pode ler na Bíblia que Deus quer que você seja pobre, porque é o que tem no seu coração. E você pode ler a Bíblia e ver que Deus deseja que você seja próspero, porque é o que tem no seu coração. Mas a gente, às vezes, quando se converte, nós somos novos na fé, eu passei por isso, e muitas pessoas que eu conversei passaram também, muitas vezes elas projetam na Bíblia como que eu vou explicar? Por exemplo, quando você não conhecia Cristo, você tinha algum tipo de pecado mais evidente na sua vida. Por exemplo, adultério, luxúria, futilidade, né, vaidade. E quando você se converte, a tendência é você criar uma aversão diferente de uma conversão. Por que a aversão é diferente da conversão? Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu vivesse uma vida de droga, bebida e cigarro. Muito, no meu caso. Então eu bebia muito, usava muita droga, fumava muito. Quando você se converte, ao invés de você focar a sua atenção em Cristo, na graça, na conversão, você vai ficar sempre com aquela pregação contra a droga, contra cigarro, como se o evangelho fosse voltado para resolver o problema das pessoas somente com a bebida, com o cigarro e com as drogas. Então, tudo que você vai falar do evangelho, você vai focar naquilo. Então, se você vê alguém bebendo, você vai dizer, não, mas como pode esse pastor bebendo vinho? Não, mas então sempre você vai voltar para aquilo, porque aquilo é o lugar onde está a sua ferida. Então, seus olhos ainda, sua doutrina ainda está dentro, ela é formulada baseada na sua ferida, não na revelação completa de Cristo. Quando você percebe
que você está amadurecendo, e isso leva tempo, porque uma pessoa achar que ela é madura na fé com 2, 3, 4, 5 anos de evangelho, ela está sendo precipitada, essa palavra, porque não é uma questão do quanto eu sou inteligente, não é uma questão da minha capacidade de entender as coisas. O evangelho, a maturidade tem a ver com quantas situações eu lidei e quantas sabedoria foi aplicada em cada situação. Então, quando você vai se tornando vencedor em cada coisa, porque tem áreas da minha vida que eu ainda não sou alguém que eu posso dizer para você, vencedor. Vou dar um exemplo para você. Eu sou muito vencedor na fé, de viver em situações extremas. Eu vejo isso porque várias e várias situações que eu passei, eu venci, eu rompi em Cristo. Mas, por exemplo, na questão como o mundo vê, por exemplo, bem-sucedido financeiramente, eu ainda tenho as minhas guerras. Eu não posso hoje chegar para você e falar assim, cara, senta aqui que eu vou te ensinar a administrar dinheiro, que eu vou te ensinar a você ser um bom gestor com a sabedoria de Deus. Essa sabedoria, ela não é completamente iluminada na minha vida ainda, a ponto de eu ter sabedoria para passar para você, como gerir, como ser um gestor, um investidor, alguém que você vai saber a habilidade de administrar dinheiro. Eu não tenho, mas eu tenho uma habilidade de romper situações sem dinheiro que outras pessoas com dinheiro não conseguem. Eu já fiz em Cristo, né? Porque isso não é um mérito meu, é o crer em Cristo, é o depender de Deus e confiar nele. Eu já fiz coisas em Deus, através da sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, em fé, que pessoas com dinheiro não fazem. Por quê? Porque foi aperfeiçoado na minha vida a fé, o dom da fé. Então, cada pessoa, ela vai passar por circunstâncias e ela vai ser aperfeiçoada. Então, tem pessoas que são muito aperfeiçoadas na sabedoria administrativa. Então, elas pegam R$1.000 e Deus deu sabedoria para elas investirem, aplicarem, pouparem, e elas em pouco tempo conseguir ter dinheiro. E isso é uma habilidade de Deus. Mas se eu tive problemas, por exemplo, se a minha vida antes de Cristo era uma vida superficial, de luxúria, de vaidade excessiva, a tendência, não quer dizer que seja 100%, tá? Mas é uma tendência da minha interpretação agora como cristão, eu ser averso ou eu ser contra a riqueza, contra a abundância, porque é como se aquilo fosse um pecado, entende? Então, por exemplo, a bebida, eu sou a favor da bebida? Não. Eu sou a favor de você beber? Não. Eu estou defendendo apologia ao álcool? Não. Mas, às vezes, as pessoas não se preocupam muito com o caráter em si da pessoa, mas porque elas tiveram um problema com álcool, elas são muito inflamadas em relação a alguém, por exemplo, que bebe, entende? É a mesma coisa a vaidade e a superficialidade. Eu vivi uma vida super fútil, super ligada às coisas do mundo, à luxúria, né? Coisas, você sabe o que eu estou dizendo. E aí, quando eu me converto, eu acho que eu tenho que fazer o oposto, ou seja, eu tenho que ser simples, eu tenho que ser uma pessoa que não tem muita coisa, e eu preciso, como uma forma de fazer o certo agora, é o contrário do errado, porque o errado era a superficialidade e a vaidade que eu vivia. E não é isso, porque a lente para ler a Bíblia é a lente dos olhos de Cristo. Você não deve ser superficial, vaidoso e luxúria, mas isso tem mais a ver com o coração do que a quantidade de bens que a pessoa tem. Porque tem pessoas que não têm nada e são super orgulhosas, vaidosas, e, né, cheias de si, defensivas, no geral, né? A pessoa orgulhosa, ela é defensiva. Então o discipulado, ele é a vida em Cristo, porque diariamente eu estou conhecendo a mim mesmo através de Cristo, porque eu olho para Ele, né? Para eu me conhecer, eu preciso olhar para Ele, porque Ele é a figura de perfeição. Então, irmãos, esse é o convite. Não resista, não ache que eu percebo às vezes algumas pessoas que chegam no meio do conteúdo e elas começam a agir da seguinte forma: até agora eu não vi nada de novo do que eu já ouvi. E a minha resposta é: não, mas não tem nada de novo.
A diferença é como que você vai começar a olhar para as coisas agora. Então agora você vai olhar para si mesmo, no sentido de em Cristo, né? Você olha para Cristo. Em Cristo, você ser iluminado e você ser desconstruído daquilo que é religiosidade, daquilo que é sua crença, que não é a verdade de Cristo, né? Os traumas, as feridas, que às vezes geram uma compreensão errada do Evangelho. A gente tem a tendência a ler a Bíblia de acordo com o nosso coração, com como está o nosso coração. E eu te convido a isso. Tenho certeza absoluta que se você vier fazer com o coração rendido, com o coração aberto, você vai ser muito beneficiado, você vai ter um alinhamento da sua vocação. Pessoas que terminaram esse conteúdo, elas estão já trabalhando naquilo que Deus chamou elas, com convicção e certeza, porque elas entenderam a identidade delas. Então, agora que a gente tem 2 anos de conteúdo, o curso é gratuito, você compra os livros e os vídeos, eu te forneço os vídeos, você compra os livros. Se você não tem condição de comprar os livros, eu te forneço os PDFs gratuitamente, e a gente tem essas salas 1 hora por semana, né? E se você pensa que talvez a disposição de tempo que você não tem hoje para fazer, eu vou te dizer uma coisa, com certeza que eu vou te dizer, pelo que eu tenho visto Deus fazer na vida de algumas pessoas, é o melhor investimento espiritual que você pode fazer agora em 2025, para a sua vocação, para o seu chamado. Talvez sua vocação seja ser esposa somente, você não tem um ministério, né, a mulher. Talvez a sua vocação seja ser marido e pai, você não tem um ministério eclesiástico. Mesmo assim, esse conteúdo vai ser muito bom para você, vai te ajudar e você ainda vai querer recomendar, tá bom? Nós temos aí 60 vídeos. Os primeiros vídeos eu queria abrir mão deles, porque foi um período que eu fiz uns vídeos e eu não estava começando, né, a usar assim a câmera para fazer, ainda estava aprendendo tanto falar como a gravar. Até hoje assim não tenho muita habilidade, mas tem melhorado muito os vídeos. Mas eu não quero tirar esses primeiros vídeos porque tem um conteúdo muito bom ali. Mas depois, ao longo dos próximos, né, do 10, do 15, do 20, vai melhorando um pouco a qualidade. O conteúdo eu tenho certeza que é muito bom. Foi algo que transformou minha vida quando eu comecei a entender certas coisas. Então é um conteúdo, é uma junção de conteúdo de 15 anos, tá bom? Então falei sobre o ministério e falei sobre o discipulado. E para finalizar agora, se você não faz parte de nenhum ministério, se você entende que você quer se juntar a pessoas que desejam trabalhar com, seja plantação de igreja, seja edificação do corpo, seja você tem chamado evangelístico, né? Nós não temos padronização, nós não temos, você tem que trabalhar assim, você tem que fazer assim. Você vai se encontrar dentro da sua atividade que Deus colocou para a sua vida, dentro dos seus dons, da sua vocação. Se você não tem um pastor, se você não tem uma pessoa que possa te acompanhar nesse momento, e você tiver agora convicção no seu coração através do Espírito Santo, você pode conversar comigo, com a minha esposa, e você pode começar a caminhar com a gente e ver se isso se confirma ao longo do tempo. Então, esse ano de 2025, nós estamos nos abrindo para a expansão. 2022, até agora, a gente estava trabalhando estabelecendo o que nós fazemos. E agora nós podemos expandir. É como você plantar uma semente, essa semente vai começar a germinar, ela vai formar ali uma estrutura subterrânea, onde você não vê nada, né, no solo, mas aquilo depois começa a crescer e vai formar um corpo. Então, agora 2025, a gente está com essa intenção de começar a expandir e trazer pessoas para esse crescimento na vocação. Porque cada pessoa que nasceu na Terra, ela tem um propósito específico para si. Você não deve correr atrás do seu propósito, você não deve correr atrás do seu chamado. Você tem que conhecer a sua identidade, porque o seu propósito, ele está dentro da sua identidade. Tá bom?
Deus abençoe vocês. Qualquer coisa ou dúvida, coloque aqui no comentário. Nos procure através do WhatsApp. E Deus abençoe vocês.